Você apareceu para o Brasil naquele episódio da igreja, né? Queria que você descrevesse o que aconteceu aquele dia ali. Tentaram depois a sua cassação, isso virou uma questão nacional. Você já era muito conhecido nos círculos de esquerda, mas eu diria que estoura muito a bolha naquele momento ali. Descreve para mim, para as pessoas que não estão ligadas no que a gente está falando, o que aconteceu aquele dia, o que vocês foram fazer dentro de uma igreja, principalmente que igreja é aquela, a história daquela igreja. Sim. E aí depois, o que aconteceu no pós-evento, digamos assim. Sim. Olha, se não me engano, era 5 de fevereiro, né? 5 de fevereiro de 2022. Tinha acabado de acontecer o assassinato do Durval Teófilo e do Moise Kabagambe, no Rio de Janeiro. Primeiro, o Moise Kabagambe, congolês, um homem africano, que foi cobrar a sua diária de trabalho num quiosque e foi brutalmente espancado, até a morte, e publicamente, né, todos acompanharam. Poucos dias depois, Durval Teófilo, um homem negro que morava num condomínio de classe média, estava chegando em casa de noite e um sargento da Marinha olhou pelo retrovisor e viu um homem negro se aproximando da casa dele, na verdade, mas o cara já se viu ameaçado pela figura de perigo que foi construída na história brasileira, que é o homem negro. Ele já saiu do carro e saiu disparando e não deu nem chance de defesa ou explicação, assim como faz a polícia nas periferias. E assassinou Durval Teófilo, um pai de família, um homem negro morto, assim como se fosse apenas uma representação de risco. Daí o movimento negro, de modo geral, no Brasil, começou a se organizar e articular. E eu, desde 2004, faço parte do movimento organizado lá no Paraná, e nós começamos a nos articular ali e organizamos essa manifestação no sábado, mas não só nós, todas as capitais, onde havia um movimento negro mais expressivo, organizamos essa manifestação para aquele sábado, se eu não me engano, dia 5 de fevereiro. Lá também foi, nesse dia da manifestação, e não era para ser na igreja. Ah, não era para ser dentro da igreja? É interessante isso, não era para ser na igreja. Tá. Era para ser no centro histórico, onde havia o Pelourinho, onde havia a comercialização de pessoas escravizadas, que é o centro histórico da maior parte das cidades. E na frente da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que é uma igreja, que é uma irmandade preta que existe no Brasil todo, porque na época, por conta da escravização e do regime de apartheid, né, por consequência, as pessoas pretas não podiam frequentar a igreja das pessoas brancas. Ou seja, o homem branco trouxe a religião já europeizada, né, para as pessoas pretas, e mesmo assim não deixou elas frequentar a mesma igreja. O Cristo deles, o amar ao próximo, não tratava todos como próximo nem como igual. Então a gente falou lá pelo simbolismo, tanto da igreja como também do cemitério. A igreja foi construída em cima de um cemitério de pessoas pretas. É um santuário das almas lá. Então, nós também estivemos lá, escolhemos esse lugar por conta dessa ancestralidade. Chegamos lá, e a manifestação estava ocorrendo tudo tranquilamente. Ao final da missa, as pessoas saíram, tinha 16 pessoas, de acordo com a câmera, né? Tem até hoje no YouTube, para quem tem dúvida, tem os vídeos lá, do circuito interno de câmeras da igreja. Tinha 16 pessoas, todas brancas. O padre também, Luiz Haas, de descendência alemã, de olhos azuis. Mas ok, até é normal, né? O processo de colonização que perdura até hoje. Mas o padre saiu, e daí já sem a batina ali, sem nada, e já não tinha mais ninguém na igreja, os fiéis já tinham saído, e o padre falou, pô, por que aqui e tal? Por que não em outro lugar? O que está acontecendo? O que é isso? Deu umas tiazinhas lá, umas tiazinhas até de mais idade, e inclusive católicas. Não, mas aqui a gente está lutando pela vida, o senhor deveria saber disso, é obrigação do senhor. Elas falaram isso para o padre. Aqui é a igreja dos pretos, a manifestação é pela morte das pessoas pretas, pela valorização das vidas negras. O senhor, se não sabia, pelo menos tem que ter a compreensão, a solidariedade, não agir assim, né, como um guardinha, né, dando bronca e tal. Daí o padre já ficou meio... Só que daí começou um impasse. Daí eu estava lá do outro lado da praça. Daí eu falei para meus amigos, cara, não deixe isso acontecer aí, porque tudo que a gente não precisa é uma discussão com o padre da igreja, né? Sim. Tudo que a gente não precisa. Sim. E daí ele já foi lá, já chamou e tal. Daí um pessoal já falou, não, nós não estamos dentro da oração do padre. A missa dele, pelo jeito, não é pelas nossas vidas. É só pelas vidas brancas.
E daí foi o estopim, todo mundo, é verdade, é verdade, é verdade. O outro já falou, a igreja fez parte nesse processo de escravização, desumanização. E outra, essa igreja é nossa e tal. Vamos entrar na igreja e vamos fazer a nossa oração. Esse que foi o mote. E eu concordei. Não fui no deixa disso. Eu senti no meu coração, falando, vamos, entramos. E entramos na igreja de forma super respeitosa. A igreja estava absolutamente vazia, bom que se diga, porque a fake news depois era outra. Sim, o que saiu é que vocês invadiram uma missa em andamento. E que as pessoas que estavam sentadas ali, que eram os manifestantes, porque sentaram para nos ouvir, eram, na verdade, as pessoas que estavam na missa, tal, né, manipularam um pouco isso. E o padre me dá o microfone, para quem vê a imagem, vê. O padre me dá o microfone. Eu pego o microfone, falo, clamo pelas vidas negras, pelo valor, pela ancestralidade, né, daquele espaço, pelo simbolismo daquele espaço, e para que a gente continue honrando a memória das pessoas que lutaram pela liberdade, que construíram, inclusive, aquela igreja. E depois disso, canto uma música, uma ladainha, né, uma música de capoeira, que é, às vezes me chamam de negro, pensando que vão me humilhar. Mas o que eles não sabem é que só me fazem lembrar que eu venho daquela raça que lutou para se libertar. E assim vai, né? Cantamos essa música dentro da igreja, uma música que me marcou muito a minha infância, né? A capoeira marcou muito a minha infância, eu fiz capoeira na infância. E saímos. E ok, teve a cobertura da Rede Globo, inclusive. Mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E ok. E a cobertura da Rede Globo, como é as coisas. Naquele dia, exaltou o ato. Viu que a gente entrou e saiu e nem tocou nesse assunto na reportagem do dia. No dia seguinte, no domingo, o MBL, esse pessoal começou a fazer edições e dizer que eu invadia a igreja, que aquelas pessoas estavam na área manifestante. Alguns eram o que eles queriam que fosse, mas os outros eram, né, frequentadores da igreja. E todos aqueles fake news, na segunda-feira já tinha 5 pedidos de cassação e em 2 meses eu já estava cassado. Os vereadores todos queriam mandar você embora. Queria, porque eu já tinha... Você já estava incomodando lá há um bom tempo. Já estava incomodando muito, sim. Exatamente. Estava incomodando muito. Eu já tinha batido de frente com a bancada dos hipócritas religiosos, porque estavam defendendo a ivermectina no auge da pandemia, e eu chamei eles de charlatões, porque ministravam medicação sabidamente ineficaz e também sem a competência para tanto para ministrar medicação. Eles já fizeram um pedido de cassação, que não deu em nada, porque a própria fabricante falou que não prestava para nada. Exato. Segundo a base do prefeito Rafael Greca, porque ele fez um projeto, olha só que absurdo, Leandro. No auge da pandemia, multiplicou em todas as capitais o número de pessoas em situação de rua. O que o prefeito fez? Ao invés de um projeto para dar comida, moradia, dignidade para aquelas pessoas, um auxílio, eu fiz um projeto com auxílio municipal. O projeto nunca foi sequer votado. Agora o prefeito colocou em regime de urgência para ser votado na Câmara dos Vereadores um projeto que proibia, sob pena de multa de R$600, qualquer cidadão curitibano de doar uma marmita, uma comida, um auxílio para as pessoas em situação de rua, sob justificativa de que eles se proliferariam no centro como pombo, tratando os seres humanos como pombo. Não dá milho aos pombos, que eles vão vir em maior número no dia de amanhã. E daí eu denunciei isso, foi uma denúncia grande, caiu um pouco a popularidade do prefeito e logo depois veio um outro pedido de cassação. Mas você sozinho denunciando isso? Novamente sozinho.